Paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Estamos terminando mais um trimestre, mais um ano. Estamos terminando o ano de 2020 e graças a Deus estamos aqui, firmes com Jesus, né? Hoje nós vamos estudar a lição 12. O mestre fez promessas. E aí eu pergunto para você, o que é promessas? Promessas é a ação ou efeito de prometer, de afirmar verbalmente ou por escrito que irá fazer ou dizer alguma coisa. Promessa é o compromisso de se fazer alguma coisa. Aquele que promete algo quer dizer que está comprometido com aquilo. Então, quer dizer, promessa nada mais é do que você cumprir aquilo que você prometeu, que você vai fazer, o que você vai falar. Você está compromissado com isso. E aí eu pergunto para você, você conhece alguém que prometeu e não cumpriu? Meses atrás, nós tivemos o que? As eleições. E a gente vê muitos políticos que prometem e não cumprem. Não vou dizer que são todos, não podemos generalizar, mas a maioria, infelizmente, é assim. Tem amigos, familiares que às vezes prometem algumas coisas para a gente e não cumprem. E sabe o que é pior do que tudo isso? É você prometer que vai cumprir alguma coisa e você não cumpre. Tá chegando o final do ano e aí tem um monte de gente que começa a fazer várias promessas. Que vai ser obediente, que vai servir a Deus, que vai para a escola dominical, que vai para os cultos, ou que vai ser isso, ou que, olha, que vai estudar muito. Muitas coisas. As pessoas prometem muito e às vezes não cumprem aquilo que promete. Esse é o pior. É quando nós prometemos e nós não cumprimos. Mas Jesus promete e cumpre. Ele fez isso quando estava aqui na terra e hoje, ao lado do Pai, ele continua. Ele promete e o que ele promete, ele cumpre. Vamos prosseguir. Algumas promessas que Jesus fez não são promessas que estão na palavra de Deus. Tem outras promessas. E tem promessas que o Senhor faz individualmente para cada pessoa. Eu já vou abrir um parênteses aqui. Tem algumas pessoas que falam assim, quem tem promessa de Deus não pode morrer. Olha, quem tem promessa de Deus e continua firme com o Senhor Jesus, continua aos pés do Senhor Jesus, realmente o Senhor vai cumprir. Mas tem pessoas que ela não está mais, o Senhor prometeu, mas essa pessoa se desviou, essa pessoa saiu do caminho dele. Então, não tem como o Senhor cumprir. Não porque ele não tem poder para isso, mas nós temos o que? O livre-arbítrio. Nós escolhemos aquilo que nós vamos viver. Nós escolhemos se a gente quer céu ou inferno. É pesado o que eu estou falando? É pesado, adolescente. Mas isso serve para você também. Você tem o poder de escolha. Você pode assistir essa escola dominical ou não assistir. Você pode orar ou não orar. Você pode estudar ou não. O Senhor nos dá o que? Livre-arbítrio. E vamos ver algumas promessas que o Senhor revelou na palavra de Deus. Ele disse aqui, que ele enviaria o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, que Jesus vai voltar, quer dizer que ele vai voltar, né? E a promessa de vitória. Essas são algumas promessas que ele fez e que nós, crentes, acreditamos piamente que tudo isso ele prometeu, ele já cumpriu algumas e vai continuar cumprindo. A promessa do Espírito Santo. Antes do nascimento de Jesus, o profeta Joel já tinha anunciado a descida do Espírito Santo, muito antes de Jesus vir à terra. Diz assim lá em Joel, capítulo 2, no verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E Jesus confirmou essas palavras e prometeu que ele mesmo enviaria o Espírito Santo. Isso está escrito lá em João, no capítulo 16, no verso 7, que diz assim: Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. O Senhor está falando aqui do Espírito Santo, o Consolador, ele chama de... o Espírito Santo aqui, o Senhor chama de quê? De Consolador. E o cumprimento dessa promessa aconteceu no dia de Pentecostes, relatados lá em Atos 2, do verso 1 ao 4, que diz assim:
Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um barulho que parecia de um vento, soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram uma coisa parecida com chamas, que se espalharam como as línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Então ele estava lá, os discípulos estavam reunidos e de repente veio do céu um barulho, como se fosse de um vento muito forte. E de repente eles começaram a falar em outras línguas. Aí eles foram batizados com o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo. A partir desse momento, o Espírito Santo começou a agir entre os primeiros cristãos. Ele guiava a igreja, sinais e milagres eram realizados, dons espirituais e ministeriais foram concedidos, tudo conforme o Espírito Santo. E o que mais importante, isto ainda ocorre nos dias de hoje. Isso foi lá na época dos discípulos, mas o Senhor Jesus, ele continua batizando com o Espírito Santo, ele continua revestindo as pessoas com o Espírito Santo, ele continua selando as pessoas com o Espírito Santo. E falando de selando, qual é a diferença entre ser selado e ser batizado com o Espírito Santo? Vamos ver? Em Efésios, no capítulo 1, no verso 13, diz assim: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que ele está falando assim? Ó, que quando reconhecemos e confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos selados pelo Espírito Santo. Aqui não é o batismo com o Espírito Santo. Quando você reconhece Jesus, o Espírito Santo começa a habitar na sua vida. E aí ele vai te orientando, ele vai te guiando. Vale relembrar que você ser batizado com o Espírito Santo, a pessoa que não é batizada fala assim, ela não vai ser salva. Não, ela vai ser salva. Quem é batizado ou não vai ser salvo. Mas o principal é você reconhecer Jesus e você ter o Espírito Santo na sua vida. Ele habitando dentro do teu coração, dentro da tua vida. Hein? Aí diz aqui em Atos 1,5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. A evidência desse batismo é falar línguas estranhas. Então, para vocês entenderem, primeiro nós somos selados com o Espírito Santo, quer dizer, a gente reconhece Jesus como nosso único e suficiente Salvador, aí o Espírito Santo começa a habitar na nossa vida, o Consolador começa a agir na nossa vida, ele vai nos convencendo do pecado, dos erros, vai nos guiando. E depois a gente começa a clamar, começa a orar, e o Senhor vem e nos batiza com o Espírito Santo. Aí vem o quê? Um revestimento de poder. Então, primeiro somos selados e depois batizados conforme a vontade do Espírito Santo. A promessa do retorno. Jesus promete que vai voltar para buscar o seu povo. Aonde a gente pode ver isso? Lá em João, no capítulo 14, no verso 3. Diz assim: E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor Jesus está falando assim, olha, eu vou aos céus. E depois de um tempo ele vai voltar e ele vai levar a igreja dele. Então Jesus virá nos ares e num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Os crentes fiéis serão arrebatados e estaremos com Cristo para sempre. Eu coloquei aqui, ó, estaremos, sabe por quê? Porque eu creio que eu e você vamos estar com Jesus na glória. Isso está escrito lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, dos 16 e 17. Ele explica como vai ser esse arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido é barulho, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, quando Jesus vier buscar a igreja, os que são fiéis, os crentes fiéis, vai ouvir um barulho. Diz que o Senhor vai vir com um barulho, e com trombeta, e com um arcanjo falando, com a voz de um arcanjo. E aí aqueles que já morreram em Cristo, sabe, os nossos irmãos que já morreram, estes serão ressuscitados primeiro.
E na sequência, aqueles fiéis que estão vivos, eles vão ser arrebatados. E nós vamos ter um corpo glorioso, um corpo diferente, não vai ser assim. É um corpo espiritual. Não tem como a gente entender, a nossa mente não consegue entender. Mas eu posso garantir para você, porque a Bíblia diz que ia ser algo maravilhoso, algo extraordinário. Adolescente, eu quero que você pense nisso, que você sinta sabe, essa glória, essa bênção que é morar com o Senhor Jesus, ter um corpo diferente. Amém? E aí nós vamos estar no céu com o Senhor para sempre. Amém? Um dia a gente vai ter uma aula, se Deus preparar um momento, a gente vai ter uma aula e a gente vai explicar isso com mais detalhes, tá bom? A promessa de vitória, está lá em João, capítulo 16, o verso 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ó, aqui eu quero aproveitar esse versículo e falar, tem algumas pessoas que falam assim, ó, tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, ó, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que o Senhor Jesus quer dizer aqui é que ele garante que, né, que a gente vai ter aflição. Ele venceu, então nós também vamos vencer, mas não está escrito isso, tá bom? Na Bíblia, a palavra mundo pode ter 3 significados, tudo depende do contexto. Vamos ver esses significados? Então pode ser o mundo na questão da criação, da natureza, dos animais, mundo pensando em pessoas, comunidade, nações, ou o mundo como sistema de valores corrompidos que são contrários aos valores de Deus. Então são essas 3 coisas que nós estamos falando. Jesus, quando disse que venceu o mundo, ele se refere aos sistemas de valores corrompidos, valores pecaminosos, e nos deu a oportunidade de sermos livres do pecado, ou seja, do domínio de Satanás. Sendo assim, em Cristo somos vitoriosos. Quer dizer, Jesus fala para nós assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Não significa, gente, olha, crente, ele sofre, vai ter doença, tem desemprego, tem tudo isso. Mas a gente tem que crer no Senhor Jesus. Satanás, ele vai querer preparar laços, armadilhas para a gente cair, mas a gente tem Jesus. E quando fala que Jesus venceu o mundo, é porque ele morreu, ele nasceu, morreu e ressuscitou, ele venceu a morte, ele está conosco, ele deu o Espírito Santo de Deus para a gente. Então o Espírito Santo ele está aqui para nos ajudar, para nos consolar, para nos guiar, para nos falar assim, olha, pôr no nosso coração, na nossa mente, aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente deve falar. Então é por isso que a gente não precisa ficar com medo. A gente não precisa ficar com medo. Eu sei que é difícil, somos seres humanos, mas nós temos que crer. Essa é a grande diferença, gente. Porque no mundo, a gente está aqui, todo mundo tem, olha, vamos pensar na Covid que a gente está vivendo? Seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, seja adolescente, não importa. Não importa, ela vem, tem algumas pessoas que morrem, tem pessoas que vivem, mas ela vem, ela não escolhe. Então isso é o que? Uma aflição. Mas sabe qual é a diferença? É que nós cristãos, a gente tem o que? Uma esperança. E ainda que não seja nessa vida aqui na terra, a gente tem esperança de que a gente vai estar no céu com o Senhor Jesus. E é muito melhor, é infinitamente melhor isso. Então a gente já é mais do que vencedor. E lá em 1 João 5,4 diz assim, ó, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, se a gente está em Cristo Jesus, a gente é mais do que vencedor. Amém? Então, a gente tem promessa do quê? De vitória. E aí, terminamos a nossa aula, né, desse trimestre. E vamos para as perguntas. O que é promessa? Cite as 3 promessas que Jesus fez conforme a lição. Quando somos selados pelo Espírito Santo? E quando Jesus disse que venceu o mundo, qual mundo ele estava se referindo? Perguntas fáceis, né? Então, terminamos a nossa aula. Que Deus os abençoe. Adolescente, se cuide. Vocês estão vendo aí na televisão, na internet, as mensagens. A Covid, infelizmente, está voltando com força total. Então, se cuide. Use máscara, álcool gel. Tenta não ficar aglomerado, tenta ficar isolado. Cuidado nesse período de festa. Muito cuidado. O Senhor, Ele nos guarda. O Senhor nos protege. Mas a gente tem a nossa parte. Amém? E também ia falar para vocês estarem orando para esse próximo ano, que vocês continuem firmes em Cristo Jesus. Muito obrigada pelas mensagens que eu recebo. Muito obrigada por vocês estarem assistindo a aula. Que Deus os abençoe, que Deus os recompense. Amém?